não fala sobre política sem paixão. Nada, você não faz nada sem paixão, né? Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. A gente começou a filmar nas manifestações do Ele Não, que é a primeira cena do filme. A gente já sentia que a gente já estava na boca do gol ali de uma coisa muito forte. Então a perplexidade dos personagens é nossa. Eles buscam respostas que a gente também buscava. Um filme cru, né? Um filme que foi feito no calor do momento. A gente achava muito absurdo aquilo. Ele realmente fez tudo aquilo que ele falava. A gente inclui, inclusive, uma fala dele pós-eleições, depois dele ter ganho, onde ele fala: não estamos aqui para construir, estamos aqui para desconstruir. É uma política do caos e da destruição. É sempre uma disputa de narrativa, né? E do lado de lá, por assim dizer, a narrativa sempre é relativizada ou mesmo criada, né? Não à toa a gente fala de fake news. Então acho que é muito importante isso estar ali no filme, porque aconteceu, é verdade e ninguém pode dizer o contrário. Era uma manifestação feminina. A maioria das mulheres, as mães, as professoras. Acho que não tinham muitas mulheres negras, por exemplo. É um filme que foi sendo feito não só à medida que os acontecimentos iam rolando, criou-se uma escaleta para poder se ter cena, mas os diálogos são improvisados. A gente era pautado pelos acontecimentos do dia. E no dia seguinte a gente estava na rua, né, trabalhando, e encenando e criando. Aquela velha história, né, futebol e política não se discute. Eu acho que com esse filme a gente entende que sim, política se discute. Né? Então, o perigo é quando não se discute. É perigoso quando não se discute. E tem uma frase, desculpa que eu não sei de quem é, mas é que se você não se interessa por política, alguém vai se interessar por você, exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente era um pouco, em 2013, assim, a gente ainda era um pouco imaturo, porque a gente ainda vivia uma democracia. Que sim. Eu desenvolvi um grupo com amigos que chama Faço Certo, que depois foi o slogan do Moro, por exemplo. Mas enfim, era essa uma ingenuidade tamanha, tentando entender. Né? Não, era um movimento sem partido. Isso era muito louco. O contrário de não ter partido é uma ditadura. Imagina, né? eu lembro de estar na rua e começar assim, impeachment de Dilma. Eu falei, gente, não, peraí, eu tô no lugar errado. Eu não sei, tá muito louco isso aqui. Você já sabe quem que você vai votar? Os três respondem de maneira diferente ao que aconteceu, sim. Eu acho que o personagem da Lulu, de uma maneira, de forma política, mais objetiva e direta, por assim dizer, o personagem do Ravel através da arte e o meu através da espiritualidade. Sim. Tem uma variação entre eles, nem todos são próximos dos seus personagens como está no filme. O fato de ser uma ficção e um documentário misturados, eu acho que faz parte desse experimento. É engraçado, porque assim, o meu personagem, branco, com todos os seus privilégios, é óbvio que ele entende que o afeto é um caminho, mas um corpo preto, talvez não. Muito se fala, né, do quanto que a branquitude precisa pensar até a masculinidade também, uma autocrítica também nossa, tanto que nós nos colocamos ali à frente, né, da mira de balas mesmo, né? É um filme corajoso nesse sentido, né, porque a gente fica nu ali, exato, de fato, né? Muitas vezes literalmente. Literalmente também. E hoje vendo tem uma ingenuidade ali interessante de que a gente perceba e fique atento a ela. Ele pode ganhar, né? Não, tomara, né? Tomara. E pra mim, a coisa que mais mudou foi a importância, o interesse que eu tenho com a igreja. Como é que o maior bandido de todos vira o pastor? Como é que é isso, gente? Como é que uma parcela enorme da população está sendo cooptada? A gente tentou até chegar nas pentecostais. A gente tentou filmar. A gente tentou mais de 30 pentecostais. Não conseguindo ir ver como as pentecostais estavam se colocando, a gente decidiu levar para esse outro lado que não são todas, né? Essa foi a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, que era uma igreja evangélica de um pastor progressista numa comunidade no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, e eu lembro de ter chorado com o culto do cara. Eu chorava, foi lindo. Pelo menos ali naquela situação, ela opera como um centro comunitário de apoio às pessoas que estão assim. De tudo. Então não é a igreja chega onde o Estado não está. Não tem como a gente falar, igreja evangélica. Imagina o que seria de tantos lugares se não fosse a igreja evangélica. E o pastor Henrique, quando ele vai fazer a cena com a gente, é incrível também, porque a gente fica... Eu tava no caderninho anotando Nossa. mesmo. Você realmente fica apaixonado, assim. E o discurso dele é muito interessante, né? Porque é um discurso que sai do nosso preconceito com a religião. A gente falou, mas pastor, o que a gente pode fazer? E ele falou assim pra gente, escutar. Rezem. Não, ele nem falou isso, ele falou escutar.
Escutem. Ele vai governar para os ricos, pode ter certeza. Então por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? A esquerda ela precisa ser mais sensível e mais inteligente. Muito dos porquês que a gente acabou vivendo, que a gente está vivendo, é por uma disfuncionalidade da própria esquerda, Sem sabe? dúvida. A gente entra para 2022 mais forte, pelo menos teve uma luz no fim do túnel, né? A gente vê, né, líderes que a gente admira. E o exercício político, democrático, ele não tem fim, é algo cotidiano mesmo, que a gente tem que estar sempre em estado de vigília. Porque... dormir relaxado, ninguém dorme. Esse perigo que a gente passou, a gente não se livrou dele, né? Eu fui rever o filme agora pro lançamento, pós-ato da Paulista do Bolsonaro no 25. Tá lá, a força tá grande, eles estão organizados, e então o filme ele fala com esse momento ainda. Ele é sobre diálogo, ele é sobre sair da sua zona de conforto, entender o Brasil, entender, só pergunta. O filme estrear agora é quase um recado, precisamos continuar atentos e fortes, porque, como disse Johnny hoje mais cedo, a cadela do fascismo está no cio, está sempre no cio. Assistam Transe, 2 de maio, nos cinemas.